Bom, gente, muito bom a gente estar junto de novo, né? Que bom que esse grupo tem perdurado, né, por mais de 10 anos e que bom ver a face de vocês, mesmo que seja através do Zoom, né, de uma maneira virtual, né? Mas o bom mesmo é que tudo isso vai passar, Deus está no comando, a gente crê assim. E em breve estaremos juntos novamente, né? Vamos nos abraçar e vamos celebrar muito isso aí, tá certo? Ok, gente, para hoje, peraí, deixa eu só me ajeitar aqui com essa daqui. É que eu tenho que ficar isso. Pronto, tá bom, hein? Não deu nas costas. Ok, então, para hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, né? Vocês receberam centenas de mensagens da Páscoa, da ressurreição de Cristo, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre isso, tá certo? Então, na verdade, a Páscoa, gente, ela representa a fé no Cristo vivo, certo? É a data que se comemora, né, entre os cristãos, talvez a mais importante, porque é a diferença, né? Nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade qual que é essa diferença, né? O cristianismo se difere de outras religiões por esta questão específica, né? Porque os cristãos creem que o Deus que eles servem, que nós servimos, está vivo e não está morto, né? Com todo o respeito por toda a filosofia confucionista, Confúcio está morto, né? O Buda está morto, Maomé também está morto. E somente Cristo ressuscitou. Essa é a nossa crença, não é? Então, quando a gente fala de Páscoa, o buraco é bem mais embaixo ou bem mais em cima, né? Porque, né, Jesus ressuscitou, na verdade, né? Ele subiu, não é? Então, é interessante que quando a gente lê na palavra de Deus o que Deus pede de nós, né? O livro de Provérbios fala: filho meu, dá-me o teu coração. O que é dá-me o teu coração? Entrega para mim aquilo que você tem de mais precioso na sua fé. Ou seja, que aquele âmago da sua fé possa estar disponível para Deus. Então, quando a gente chega e coloca o Jesus ressurreto na nossa vida, coisas acontecem. E é isso que eu quero explorar. Não é só uma data comemorativa, não é só a gente falar que bom, Jesus ressurgiu, toca musiquinha, não sei o quê. Não vou nem entrar na questão do coelho, do ovo, né? Falando sobre a data específica, né? Vocês sabem que os judeus comemoram essa passagem, né? Esse tempo como a Páscoa deles, a saída do Egito, né? Então, o Pessah quer dizer passagem. Então, foi passado o sangue do cordeiro, espargido o sangue do cordeiro nos umbrais, né, nos batentes das portas daquelas casas, e aquelas casas não foram atingidas por uma praga, certo? Então, os judeus estão comemorando que eles passaram da morte para a vida, passaram da escravidão para a liberdade, porque foi logo em seguida que eles foram libertos daquilo que eles estavam há 430 anos, né? Uma escravidão e morte que estava acontecendo ali. Os cristãos, eles celebram a libertação dos convertidos, né, a Deus, a Cristo, dos seus pecados, pelo derramamento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Lembra que João Batista, quando Jesus virou a esquina, né? A esquina do Rio Jordão ali, né? Ele estava no rio batizando, ele olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o Cordeiro de Deus que nos livra da morte. Assim como os judeus, nós também saímos da escravidão, saímos da morte. Jesus é o Cordeiro, o único Cordeiro que foi sacrificado uma vez só naquela cruz para nos redimir dos pecados, né? Então Deus enviou o seu próprio Filho para ser o Cordeiro que seria sacrificado por nós, para que nós não morrêssemos. Então, tecnicamente, é isto aí que nós estamos celebrando, que nós celebramos ontem.
Agora, completando só o raciocínio, a ressurreição é também entendida como a manifestação ou uma manifestação da divindade de Cristo, porque só Cristo podia fazer isso, morrer e ressuscitar. Só ele, como Filho de Deus, certo? Então lá em João capítulo 11, no versículo 25 e 26, a história do Lázaro, né? A Marta chega para Jesus e fala, se você tivesse, eu já falei tantas vezes isso no grupo, né? Se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele falou para ela o seguinte. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Então, a pergunta que Jesus faz para nós é, você crê nisso? Você crê que eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida? E que se você acreditar, se você confiar, se você depender, se você entregar a mim, a sua vida, você vai viver mesmo depois que você morra para este mundo aqui? Quem crê em mim jamais morrerá, Jesus falou, não é? Então, ele estava passando uma mensagem para todos nós, não é? E ele pergunta, você acredita nisso, Marta? Então, a pergunta para todos nós cristãos é, a gente acredita? Mas acredita mesmo? Porque naquele caso, a situação era, Marta tinha perdido o seu irmão Lázaro. Ou seja, não é uma situação fácil em que eles estavam filosofando ou batendo um papo à tarde, depois do café. Ela tinha perdido o irmão. E aí Jesus olhou nos olhos dela e falou, você acredita nisso, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Se vocês repararem, gente, aí vai uma dica boa para vocês que gostam de estudar a palavra de Deus. Jesus no Novo Testamento, ele se revela em uma série de figuras. Ele fala, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o rei, ele é o Messias, ele é o mestre. Então, quando você estuda a palavra de Deus, Jesus se manifesta de muitas maneiras. É o mesmo Jesus, só que ele cumpre vários papéis. Jesus, quando ele veio matar, como diz o outro, né, vários coelhos, não é? Com uma caixa d'água só, como diria o outro, né? Ele veio cumprir o papel que Deus deu para ele de uma maneira muito ampla, muito grandiosa, não é? Então, ele é a ressurreição. Você quer saber quem é a vida? É ele. Você quer saber quem é o caminho? É ele. Jesus é isso. Ele é caminho, ele é verdade e é vida. Ele falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, no mesmo texto, ele fala que ele é o pastor, o bom pastor, e ele também fala que ele é a porta pela qual as ovelhas entram. Então, ele tem uma múltipla, manifestação. Esse é Jesus. No nosso caso, que nós estamos recebendo tudo pronto, porque a palavra de Deus está pronta, tem alguém explicando, o Espírito Santo está derramado, vem morar dentro de nós, fica mais fácil. Mas para Marta, naquele momento, ela olhou para ele, para os olhos dele e falou, eu creio que nós ressuscitaremos no último dia. Ele falou, não, peraí, nós ressuscitaremos, legal, mas eu sou a ressurreição, agora, neste momento. E ele foi lá, andou mais um pouquinho, encontrou com Maria, que fez a mesma pergunta, respondeu a mesma coisa, e ressuscitou o irmão das duas. Ele é, e ele foi ali naquele momento a ressurreição de Lázaro, ressurreição e a vida. Esse episódio, ele é bastante curioso e bastante aplicativo para nós, porque quando a gente fala em ressurreição, a gente imagina um Jesus distante, ele subiu, ressuscitou, está morando em algum lugar à direita de Deus, está ótimo, essa é uma boa crença. Mas crer em Cristo é mais do que isso. Então, hoje o nosso tema é esse, crer no Cristo ressurreto, na nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, diz o apóstolo Paulo, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa não é um negócio etéreo. Nossa Páscoa vive conosco, habita em nós. A nossa Páscoa, que é Jesus, ouve a minha oração. Se eu vou e confesso para ele, está escrito lá no livro de 1 João,
que se eu confessar os meus pecados, né, me arrepender dos meus pecados e confessar, ele é misericordioso e justo para perdoar os meus pecados e me purificar. Então Jesus, além de tudo, ele é o meu advogado que intercede junto ao Pai e ele é o meu purificador dos pecados que eu cometo. Então, novamente, uma múltipla face que Jesus se manifesta. Jesus, ele está lá para nós confessarmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, revelar a ele as nossas necessidades, inclusive a nossa incredulidade, não é? Lembra aqueles que encontraram com Jesus, falou, Senhor, ele falou, você acredita? Ele falou, não é assim, ajuda a minha incredulidade. E Jesus foi e salvou e deu vida, deu vista aos cegos, curou os enfermos, não é? Mas Jesus é mais do que isso. Esse Jesus vivo, ele conversa com a gente. Se você, e esse gastar entre aspas, né? Se você reservar seu tempo conversando com Jesus, nas suas preces, nas suas rezas, na sua oração, que se sair do coração, se você conseguir expressar o seu coração, Jesus está ouvindo, ele falou que iria ouvir, não é? Você pode conversar com ele todos os dias. Ele rasgou, né, aquele véu do templo que separava, que nos separava do Pai. E agora nós temos acesso a ele todos os dias, todas as horas. Nós podemos então não só confessar pecados ou falar dificuldades, nós podemos desfrutar da sua companhia. Nós podemos desfrutar da sua amizade, nós podemos desfrutar da sua proteção, do seu conselho, do seu carinho. Então, eu pergunto para você, e para mim, né? Essa pergunta também tem, né? Marta, né? Você crê? Tudo é possível ao que crê. Você crê que esse Jesus ressurreto da Páscoa de ontem, ele é o seu amigo que vai ouvir a sua oração, mas ele é o amigo que você pode desfrutar da companhia dele, que você pode desfrutar da proteção dele, porque ele vai te guardar? Você crê nisso de verdade, mesmo que as situações ou os sintomas digam o contrário, né? Crer em Jesus, crer no Jesus vivo, ressurreto, é obedecer o que Jesus diz. A palavra dele está cheia de mandamentos. E um deles é, ama o teu próximo como você mesmo. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito para você. Você pratica isso porque crer nele de verdade é você obedecer o que ele fala. Ele falou isso. Ele falou assim, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Se vocês não fazem o que eu falo, então tem alguma coisa errada. A relação mestre ressuscitado com discípulo está errada, né? Por que vocês estão me procurando? Se vocês vão fazer tudo que der na cabeça de vocês, seguir a cabeça de vocês, ou seja, crer nele é obedecê-lo, obedecer a sua palavra, respeitá-lo, honrá-lo, com palavras e ações. Não é só um cântico maravilhoso que a gente canta com letra maravilhosa e no nosso coração é tudo diferente, não é? Então, essa relação com o Cristo vivo, ela tem que brotar no nosso coração, se a gente crer, não é? Crer no Cristo vivo é dar a Ele todo o nosso coração, é responder aquele chamado dele, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me tudo que você tem, o teu âmago. Me coloque em primeiro lugar na tua vida. Você consegue fazer isso? Tenho dificuldades. Ok, eu estou aqui para te ajudar, disse Jesus. Não é? Então, quando a Bíblia fala do novo nascimento, que a gente tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, ela está falando uma coisa interessante, que esse relacionamento pessoal com Cristo faz com que nós também participemos de uma ressurreição, sabia disso? Só que essa ressurreição que Jesus diz para a gente viver é o seguinte, nós estávamos mortos e vivemos. Foi o que Jesus falou para Marta aqui, não foi? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá
mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. O que ele está dizendo? Você está vivo? Legal. Só que espiritualmente você estava morto até agora, porque aquele que está longe de Deus está morto. Se você crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Você vai passar a viver a vida de Cristo agora. Então, assim como Cristo está ressurreto, você também, Marta fictícia, nós, cada um de nós, não é? Vai passar a viver uma vida nova. Foi o que Jesus falou, né? Veja só, João capítulo 3. A gente já leu bastante esse texto. João 3, de 3 a 7. Depois. Eu mudo. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Pode continuar Como até o pode 7. um homem velho... Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Então, o relacionamento com o Cristo vivo, ele tem uma consequência. Se eu realmente creio nele, eu vou desfrutar de um novo nascimento espiritual. Como é que isso acontece? Eu vou ter um encontro com Cristo e aí eu creio nele no meu coração, eu entrego a ele o meu coração e falo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus caminhos, das coisas que eu fiz, eu estou cansado de viver essa vida que eu estou vivendo. Vem, por favor, me perdoa e me introduz no teu reino. Quando ele introduz no reino dele, essa introdução é um novo nascimento. Então, eu, com meus 62 anos de idade, eu posso nascer de novo hoje, se eu acreditar no Cristo vivo, de verdade, não apenas no fato histórico de que Cristo ressuscitou, mas eu acreditar que Jesus está ouvindo a minha prece, a minha oração, e ele vai me dar nova vida a partir de agora. Se você já fez isso, beleza, joia, você deve estar provando coisas muito novas, sua vida está sendo transformada. Por quê? Porque o novo nascido, ele é um bebezinho, ele vai sendo alimentado com a palavra de Deus, com as orações, ele vai se alimentando, vai crescendo, e o próprio Espírito Santo vai alimentando essa nova criatura, essa nova bebezinho, esse novo bebezinho, e ele vai crescer e vai ser um cidadão celestial, vivendo aqui na Terra. Para depois um dia, e aí é o finalmente, a ressurreição de Cristo significa que um dia nós vamos encontrar com ele também, porque diz a palavra de Deus que ele vai voltar e nós ressuscitaremos com ele. É o que a gente estudou, inclusive, quando a gente leu o livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Lembra quando a gente estudou Apocalipse? E um pouquinho antes do Apocalipse a gente estudou o arrebatamento. Então, crer no Cristo vivo, ressurreto da Páscoa, é mais profundo do que acreditar num fato histórico que aconteceu lá atrás, não tem nada a ver com a gente hoje. Apesar de ser muito bonito tudo que se fala, tudo que se faz, o bonito mesmo, sabe o que é, gente? É nascer de novo, é pessoas transformadas, é um casal que não se relacionava a se relacionar, é um coração que era totalmente torto ficar corrigido por meio do poder de Deus, uma pessoa que era viciada em drogas, uma pessoa que era totalmente destruída, ou não, ou uma pessoa boa que já tinha bons princípios, de repente receber e falar: meu, achei um valor maior. Lembra da pérola de grande preço? Tinha um mercador de pérolas, Jesus contou essa parábola, que ele sabia o valor das pérolas, ele tinha várias, só que ele achou uma pérola de maior preço. Ele pegou todas aquelas pérolas e trocou por aquela. Então, às vezes, nós não somos o bandido da luz vermelha, o cara que roubou, que fez, nós somos pessoas corretas, mas nós encontramos uma pérola de grande preço, um valor maior do que o nosso, que esse mundo não pode conter, que o preço humano não pode pagar. A gente se encontra com Cristo
E aí a gente entrega o nosso coração, como eu li lá no começo. Nós entregamos o nosso coração falando, Senhor, tudo que de rico, tudo que de nobre, todo o valor, todos os princípios, nada disso se compara a Ti, Jesus vivo. Então, as filosofias são ótimas, mas elas não estão vivas. Jesus está vivo. Os grandes pensadores, as teorias, os cientistas, tudo muito interessante. Eu amo também ver coisas grandiosas, né? Os aviões que voam, as coisas da ciência, certo, mas isso perto de Jesus é nada, porque Jesus venceu a morte, Ele está vivo. Então, ninguém, nada se compara ao Jesus vivo que venceu a morte e que hoje reina ao nosso favor, intercede por nós e diz Ele com toda a propriedade, se você crer em mim, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Ou seja, esse Jesus vivo oferece para nós que cremos nele, que estamos dispostos a trocar os nossos andrajos, nossas vestes, né, pelas vestes limpas e brancas que ele tem para nós, ele nos oferece vir e fazer morada em nossos corações. Então, o que nós podemos oferecer em volta, em troco disso, né, de volta? Não há nada. A única coisa que nós podemos oferecer é o nosso coração. Então, quando Jesus, né, quando a palavra de Deus lá em Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração, é isso que significa. O que você tem de valioso? O que você valoriza mais? A sua família, demais, temos que valorizar a família. Nossos sonhos, tudo que a gente quer, tudo muito bom, mas comparado a Jesus, nada vale. Aí nós entregamos isso e trocamos com Jesus. Nós entregamos a nossa morte porque nós nascemos para morrer. Jesus entrega a vida dele, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo da Páscoa, vem morar em nós e nos dar vida eterna. Esse é a grande profundidade, eu ia dizer o grande barato, mas não pega bem, né? Da Páscoa. A Páscoa, ela é tudo isso. Por isso Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. A última refeição que Jesus fez com eles foi essa, não é? Aquele momento do partir do pão junto com seus queridos ali. E ali ele partiu o pão, beberam vinho, ele falou, este pão é o meu corpo e este vinho é o meu sangue. Pela fé vocês vão crer que em vocês, isso tudo vai ser transformado em vida para vocês. Eis que estou convosco, ele diz, até o final dos séculos, eu estarei com vocês. Então, queridos do coração, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala de Páscoa, a Páscoa é muito mais, ela é um passo à frente, ou vários passos à frente, que a gente deve dar. Por quê? Porque a gente está conhecendo o Cristo vivo. O Cristo vivo, só da gente ouvir falar, não é o que a gente pode extrair de melhor para nós. Nós temos que sim buscar esse Cristo que se deu por nós, deu a sua vida, e nós não temos maneira maior de honrá-lo do que aceitar esse sacrifício por nós, porque às vezes as pessoas sabem de tudo isso, mas como eu disse, Jesus está longe. Muito bom para você, nossa, eu respeito todas as religiões, acho tudo muito bom, sabe, eu também tenho a minha, e assim esse discurso a gente já ouviu falar, mas se a gente quer ter um relacionamento pessoal, individual com Cristo, a gente tem que dar um passo adiante, entregar o nosso coração. Por isso eu comecei falando desse versículo de Provérbios 23, filho meu, dá-me o teu coração. Então, queridos, o que eu quero deixar a mensagem para vocês, nós temos muito pouco para dar para Jesus em troca do muito que ele nos tem para dar. Muito pouco. Mas o pouco é tudo. É o nosso coração. Tá certo? Oi? Quase nada ou nada. Quase nada ou nada nós temos para dar para alguém que veio e morreu por nós. Ele morreu, pagou o preço de cruz, morte de cruz. Mas a morte não pôde reter a Cristo. Então ele ressuscitou. Então essa ressurreição faz toda a diferença para nós cristãos. E eu gostaria de deixar esta mensagem para justamente a gente guardar isso no nosso coração. Então todas as vezes que a gente celebrar a Páscoa,
né? Que vocês guardem esse grande ato que Jesus fez, né? Ele veio, né? E não é ato teatral, né? É ato real, né? Ele entregou a vida dele, derramou a vida dele, se fez homem, como homem se fez servo, né? E morreu uma morte de cruz, tá certo? Ok? Posso fazer uma oração? Então vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te dizer sim que nós reconhecemos que nós conhecemos muito pouco do tesouro que o Senhor trouxe para nós. Às vezes parece até fantasia, Senhor. Parece que nós estamos, Senhor, achando que é muito para nós, Senhor. E aí, como diz o outro, esmola demais, o santo desconfia. Pai, muitas vezes desconfiamos, Senhor. Desconfiamos, falamos, não isso não pode ser verdade. Ou então falamos, isso pode até ser verdade, mas não é para mim. Senhor, hoje, eu junto com os meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos te dizer que sim, Senhor, é para mim, é para cada um de nós, porque dizendo isso, nós damos a ti o que melhor nós podemos dar, honrar o teu sacrifício, honrar a tua vinda, honrar a tua morte e aceitar a tua ressurreição, Senhor. Então nós queremos te dizer sim, Senhor. Queremos abrir o nosso coração, entregar o nosso coração, entregar o que nós somos, o que nós temos hoje e o que seremos no futuro, entregar o nosso futuro nas tuas mãos, para que o Senhor atente para nós, porque lá na cruz, Senhor, o Senhor que é Senhor do tempo, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor já nos enxergava aqui no século 21, no meio de uma pandemia, o Senhor já nos enxergava, o Senhor nos viu e o Senhor nos amou e o Senhor derramou a tua vida por nós, o Senhor derramou o teu sangue para que nós pudéssemos ter vida hoje aqui no meio de uma pandemia, Senhor. Só tu podes fazer isso, Senhor. O Senhor disse que se nós andássemos, ainda que nós andássemos num vale de sombra da morte, o Senhor estaria ali conosco. Senhor, então, Pai, recebe o pouco que nós temos, mas é o tudo que nós podemos te dar. Recebe o nosso coração. Pai, que possamos te amar de todas as nossas forças, do nosso entendimento, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, de toda a nossa alma, que possamos te amar acima de tudo e de todos, Senhor, como Deus que o Senhor é e merece, pelo sacrifício que o Senhor fez, Senhor. Recebe a nossa vida, abençoa cada família, a cada um que está, Senhor, participando desse grupo, aqueles que estão assistindo, Senhor, esse vídeo que nesse momento, Senhor, abençoa suas casas, os seus lares, a saúde de cada um, Senhor, mas a saúde emocional também, Senhor, livra do pânico, do medo, Senhor, abençoa a saúde espiritual, Senhor, livra da morte, do pecado, livra do desespero, Senhor, livra, Senhor Jesus, daquilo que nos entristece, que nos abate, Senhor. Vem com teu Espírito, Senhor, brilha a tua luz nas nossas casas, nos nossos lares, na obra das nossas mãos, no nosso negócio, no nosso trabalho. Senhor, abre as portas do trabalho, Senhor Jesus, para os que precisam, abre as portas da saúde para os que estão enfermos, Senhor. Vem, Senhor, trazer sobre nós, Senhor, a tua luz, o teu orvalho, Senhor, que possa refrescar, refrigerar a nossa alma, Senhor. Para os que estão sedentos, traz água limpa. Pai, como o Senhor disse, o Senhor prometeu, Senhor, aquele que crê em mim, rios de água viva brotarão do seu ventre. E o Senhor disse isso do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, traz essa água limpa e dê sedentos necessitados. O Senhor disse que o Senhor era o pão da vida que desceu do céu. Então vem saciar a fome dos famintos, Senhor. Aqueles que estão precisando de alguma razão para viver, Senhor. Que estão desenganados, Senhor. Que estão à beira, Senhor, do suicídio, Senhor. Tantos que estão se suicidando, Senhor, por não encontrarem um caminho, por estarem enfrentando este momento tão difícil que estamos passando. Tem misericórdia, Senhor. Visita os lares, visita os corações, Senhor, e traz a tua palavra, Senhor. Traz a tua palavra de esperança, de conforto, de amor, porque o Senhor é todo amor, Senhor. Então, Senhor, recebe, Senhor, a nossa prece, a nossa oração e estende a tua mão poderosa, Senhor, em nossa direção, aonde nós estivermos, Senhor. Vem visitar, acampar o teu anjo, Senhor, na nossa casa, Senhor, no nosso caminho.
Senhor, na nossa entrada, na nossa saída, que o Senhor seja o nosso Deus presente, Senhor. Mais uma vez, clamamos pelo nosso Brasil, Senhor, clamamos, Senhor, por esse mundo. Põe a tua mão, Senhor Jesus, e espanta, Senhor, esta praga que veio sobre nós, Senhor. Clamamos a Ti porque o Senhor está conosco no meio da praga e o Senhor é maior que qualquer praga, Senhor. Então dá-nos saúde, Senhor. Ouve a oração do nosso coração, porque nós oramos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai. Amém, Senhor.